Olá, muito bem, boa tarde, a paz do Senhor aos amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez no Café Teológico, hoje mais uma vez com meu amigo Pastor Jonatas Olevac, prazer tê-lo aqui, meu amigo, compondo a banca do Café Teológico, para discutirmos mais um assunto aí que voltou à tona, tá? O assunto do G12, movimento G12, se é bíblico, se não é bíblico. Você pode participar dessa programação, mandando sua sugestão, perguntas, tá? Nós vamos entrar um pouco aqui nessa questão do G12 e, obviamente, que em uma hora de programa, nós não vamos conseguir falar de todo o assunto, de toda a matéria. Mas vamos tentar ajudar os amados telespectadores em alguma coisa importante. Pastor, por favor, sua saudação. Uma alegria para nós poder, mais uma vez, estar fazendo parte da banca do Café Teológico. Minha gratidão ao pastor Aniel, toda a equipe, e hoje tratando esse assunto que é um assunto já bem difundido no Brasil, principalmente a partir da década de 90. Esse movimento G12 teve o seu apogeu, vamos dizer, estava no ápice, né? Ápice, né? E vivendo os melhores dias, se é que nós podemos dizer assim. Então hoje nosso propósito é discutir esse assunto com base nas Escrituras, né? Qual a visão do Evangelho, da palavra a respeito desse segmento, desse movimento que faz parte da sociedade e principalmente está completamente ligado à igreja, às organizações, né, pastor? Mas é um prazer para nós estar aqui. Exatamente, você pode participar através do blog www.pastoranielcruz, lá vai estar um link lá para mensagens, ou através do site www.TV Jesus em Cada Lar. Você pode participar no site do TV Jesus em Cada Lar pelo Twitter, pode mandar mensagem lá pelo Twitter, pelo Facebook, tá bom? E você pode participar pelo próprio site também, mandando aí sua sugestão, sua dúvida, vai ser de muita importância. O Café Teológico aqui não quer determinar nada, nós queremos discutir juntos, crescer juntos dentro da palavra. Foi um ano passado, por exemplo, um ano muito proveitoso, falamos de muitos temas, e este ano nós vamos seguir nessa bênção, tá? Sobre o movimento G12. O pastor Jonatas disse aqui que teve o seu apogeu, esse movimento, nos anos 90, né, nos anos 80, onde no Brasil houve um crescimento da questão do G12, aí entrou o conflito, não é, amados? A questão regressão espiritual, que alguns diziam, da hipnose, alguns fenômenos espirituais, digamos assim, místicos, entre eles a pessoa ia lá e participava, ou participa e diz que é tremendo, não pode falar nada mais além do que isso. Cristãos que cresceram dentro de uma igreja pentecostal ou tradicional, que participaram, afirmaram que depois de 30 anos dentro de uma igreja, agora que tiveram um encontro com Deus, agora que viram que é tremendo, e fica muito complicado, não é, pastor? Com certeza. Eu tive a oportunidade de fazer parte da Igreja Batista, uma igreja bem conhecida na cidade de Belo Horizonte. Eu não quero citar o nome, mas é uma igreja bem popular, o líder é bem conhecido, e houve uma época, eu me lembro, na minha adolescência, que eles faziam esses encontros lá, né? Chamado de Peniel, lugar de encontro com Deus. Aí tinham as camisetas, tive um encontro com Deus, face a face. A minha vida foi mudada, foi tremendo. E eu tive a oportunidade de ir. E o que acontece é que lá dentro eles isolam o homem das mulheres. Você fica 3 dias sem falar nada com ninguém.
3 dias sem falar nada com ninguém. De sexta a domingo você não pode conversar com ninguém. E é como se você estivesse tendo um momento só com Deus, louvores e ministrações constantes. É como se fosse um intensivo mesmo, uma imersão, que alguns vão dar esse nome hoje, imersão. Sim. Agora, até aí, tudo bem, poderíamos dizer que seria um retiro espiritual, né? Agora, a questão da regressão, a questão de atribuir o encontro com Deus apenas a esse momento, dizer que a vida espiritual ganhou, nasceu ali, naquele momento, aí nós não podemos afirmar isso, eu não concordo com isso. Agora, a minha preocupação com o G12 não é nem tanto por essa área, é mais pela visão piramidal, aquela visão Herbalife, aquela visão que todos são obrigados a serem líderes, todo mundo é líder. Acaba virando líderes, né? Todo mundo tem que ter um grupo de 12 e você é obrigado a reproduzir mais 12. E eu conheço pessoas que passaram por crises existenciais, depressão, porque não conseguiam os 12 e eles eram tidos como a escória ali do movimento e muito dinheiro envolvido. Existem os gerentes, né, dos núcleos que já estão num nível mais alto dessa pirâmide, que já movimentam mais líderes de líderes de líderes. E essa é a minha preocupação, porque o Evangelho, a visão do Evangelho não é fechar em grupo. A visão do Evangelho é a expansão do reino de Deus. Então nós não cremos nesse fechamento. E o que aconteceu também no G12 foi a entrada de títulos e nomenclaturas que não existem na Bíblia. O mais conhecido é o René Terra Nova. Sim. Que se arrogou ao direito de ser chamado de pai apóstolo. Para apóstolo. Que é como se fosse o chefe do chefe, como se ele tivesse a patente da palavra apóstolo no Brasil. Sim, né? Entendi. Eu sou o cara. Ou seja, o pastor passou, né, pincelou a questão aí. O G12 seria a visão dos 12, né? Ou ainda um grupo dos 12, que é um modelo religioso que teve seu surgimento inspirado na ideia de que cada cristão então pode liderar mais 12 pessoas na fé cristã seguindo o exemplo de Jesus. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Segundo os adeptos do G12, existe uma busca pela evangelização, mas, por exemplo, muito desses encontros, dessa suposta evangelização, estão indo crentes das igrejas pentecostais, neopentecostais e tradicionais, que são convidados por alguém de dentro do grupo, tá? Não estamos generalizando, viu, amados? Estamos falando o que estamos vendo aí nos últimos tempos. Então vem aqui, convida alguém da minha igreja ou da outra igreja para participar, para que essa pessoa experimente algo de Deus de verdade. Como eu ouvi semana passada alguém me dizer que nas igrejas tradicionais, pentecostais, as pessoas estão morrendo espiritualmente, participando disso, vão ter um encontro com Deus de fato, uma visão maravilhosa de Deus. Então o que me preocupa é que nessa questão da evangelização, por exemplo, não estamos vendo nada. Não. Batismos, não é? Nós estamos vendo muita pesca no aquário, não é isso, pastor? Na verdade, o foco do G12, o nome, o conceito G12 é grupo de 12. Então, eu sou líder de um grupo que tem 12 pessoas. Essas 12 pessoas do meu grupo, elas devem ser preparadas
para se tornarem líderes de outros 12 grupos, que terão 12 pessoas cada grupo, e que formarão outros grupos de 12 e assim sucessivamente. O problema é justamente aí, o foco. As pessoas que fazem parte do movimento G12, elas não estão interessadas em ganhar, em discipular e conduzir ao Evangelho de Cristo Jesus, mas elas estão mais preocupadas com a prerrogativa de ser um líder bem-sucedido e de alcançando uma ascensão dentro dessa visão piramidal, dentro dessa visão de pirâmide. Que a pessoa vai crescendo em hierarquia. Hierarquia, porque afinal de contas eu comecei com 12, reproduzi outros 12 grupos de 12, e ele se torna uma espécie de líder, de líder, de líder, de líder. Então ele não é mais líder de 12, ele é líder de 12 grupos, que cada grupo tem 12. E isso vai se espalhando. E consequentemente as pessoas que fazem parte estão debaixo desse regime totalitário, aonde todo mundo é líder, todo mundo manda, todo mundo cria para si, ou cria em si uma sensação de posse. Nós tivemos muitos casos de fragmentação denominacional, pluralidade de igrejas. Sim. Porque o líder de um grupo fazia 12, depois fazia mais 12, e aí ele estava lá com 5 grupos de 12, e ele tomava conta desses grupos, e aí alguém superior a ele dentro dessa pirâmide vinha mexer, e ele dizia não. Como ele era o líder, ele causava influência nas pessoas, ele arrancava todas aquelas pessoas e levava para um outro lugar, e montava ali um suposto ministério, e assim, isso aconteceu demais. Muitos pastores sofreram com isso. Conclui-se que abriu-se muitos ministérios pós este movimento, e a grande questão é que muitos desses supostos líderes, pastor, sequer entendem doutrinas da Bíblia, preparados na Escritura Sagrada de fato. Então eles começam a liderar um grupo de 12, já se acham grandes líderes, isso é implantado em alguns deles, já vão abrir um ministério, já vão abrir uma igreja, baseado mais no místico, na questão espiritual, do que propriamente na condição do rebanho, na palavra. Nós percebemos que Jesus fez com os 12, mas ele passou 3 anos ensinando muita palavra para os apóstolos, né? O que a gente não vê, infelizmente, muitos G12. Exatamente. O discipulado de Jesus durou 3 anos e ele perdeu um, que foi Judas. Não que ele perdeu Judas, mas você percebe que Judas optou em não obedecer, em não seguir ali as orientações de Cristo, e tendo Cristo como seu discipulador, se é que nós podemos dizer assim. Mas a questão do G12, se fosse apenas pegar pessoas e discipular, ainda era saudável, mas a visão não é essa. A visão é pegar 12, formar 12 grupos, e esses 12 grupos irão formar outros 12 grupos, e isso vai criando uma massa numérica absurda, e é muito dinheiro envolvido. Sim. Muito misticismo envolvido, né? Um sincretismo religioso absurdo, pessoas trazendo inovações, invencionices, e é um Foi perigo. O que aconteceu, né? Até o movimento G12 foi criado pelo pastor colombiano César Castellanos Domingues, da Missão Carismática Internacional, o MCI. Castellanos fez esse movimento em 1983, inspirado no modelo da igreja em células, tá? Que é a grande estratégia dessa questão do G12, né? Que é do pastor sul-coreano David Paul Yang-Chul,
da Igreja do Evangelho Pleno, e com esse projeto deu-se início ao MCI. Castellanos afirma então, lá na Colômbia, ter recebido uma revelação profética diretamente de Deus em 1991, em resposta à sua oração em prol ao crescimento da sua igreja, devido ao movimento inicial não ter obtido o êxito esperado. Então, quando começou, não teve o que se esperava. Aquela explosão, né? Aquela explosão. Depois ele afirma ter tido uma revelação profética de Deus em cima disso. Em seu livro, que ele fez, Sonhas e Ganharás o Mundo, ele esclareceu o seguinte: em 1991, sentimos que se aproximava um maior crescimento, mas algo impedia que o mesmo ocorresse em todas as dimensões. Estando em um dos meus prolongados períodos de oração, pedindo a direção de Deus para algumas decisões, clamando por alguma estratégia que ajudasse na frutificação das 70 células que nós tínhamos então, recebi extraordinária revelação do modelo dos 12. Deus me tirou o véu. Foi então que tive a clareza do modelo que agora revoluciona o mundo, quanto ao conceito mais eficaz para a multiplicação da igreja, os 12. Nessa ocasião, ouvi o Senhor dizendo: vai reproduzir a visão que tenho te dado em 12 homens, e estes devem fazê-lo a outros 12, e assim por vez. Então lá, o modelo simples, né, pastor? Aqui é o modelo, pega um líder mais 12, com a intenção de evangelizar, e ele chegou a ter lá mais de 70 células, né? O problema é que quando chegou no Brasil, no Brasil, entrou o misticismo. Entrou o misticismo, entrou muita coisa, mistura, né? Sincretismo. E a questão, você percebe, eu percebo aqui, queridos, com base naquilo que o pastor, com a informação que o pastor Aniel traz, do pastor fundador do movimento G12, ele afirma que foi Deus que trouxe essa direção, Deus trouxe essa revelação, e hoje a gente faz isso com muita naturalidade. As pessoas inserem Deus naquilo que elas vislumbram, naquilo que elas acreditam. Às vezes é um sentimento que elas têm, uma necessidade, um desejo, uma visão completamente organizacional. Você percebe que ele diz que foi Deus que trouxe a direção. Agora, por que Deus diria, na década de 90, 80, 83, no Brasil chegou em 90, exato. Por que as pessoas diriam, por que Deus, raciocina comigo aqui, por que Deus diria para ele fazer um grupo de 12 e assim sucessivamente ganhando os outros 12, sendo que Jesus diz nos evangelhos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a 12 homens ou a toda criatura. Jesus não diz ide fazendo grupos. Ele fala: ide fazei discípulos. É muito fácil pegar 12, ficar 30, 40 dias, enfiar um tanto de conversa fiada, de ladainha na cabeça dos caras, depois eles fazem outros 12, aí a gente tem a propagação do erro, porque esses 12 aprenderam heresias, vão ensinar heresias e assim sucessivamente. Exatamente. Agora, discipulado, eu disse ao pastor Aniel ainda hoje nos bastidores aqui, que discipulado não é pegar uma apostilazinha, sentar no McDonald's e ficar ensinando o que está ali, não. Exato. Discipulado é relacionamento, é troca, é conversa, é vida, é constância, é você cultivar uma amizade. Eu aprendo com o pastor Aniel, ele aprende comigo, a gente troca aqui. Isso é discipulado, é viver em comunidade, comunhão. Não é? Eu vi um testemunho de um missionário certa feita, 60 anos de ministério em campo, e questionaram ele quantas almas ele tinha ganhado para Jesus. Ele disse 12. E o rapaz falou: uai, engraçado, na minha igreja ontem o evangelista pregou, teve 50. Ele falou: mas não foi ele que ganhou, foi o Espírito Santo que atraiu e trouxe.
Agora, durante 60 anos de ministério, eu peguei 12 e pus no colo. Cuidei, me relacionei, eduquei, formei, ensinei o beabá. Então, acho que discipulado é isso. Não é você formar 12 com essa visão de organização, de crescer, porque a visão G12, querido, você vai me desculpar, é completamente numérica. Eles querem números, porque quem ganha número cresce na pirâmide, vai subir na ascensão, daqui a pouco você torna bispo, apóstolo, patriarca, rei, e por aí vai. E aí você vai virando lá semideus, vice-deus. É que é, por exemplo, lá na Colômbia ou na Coreia, o modelo simples do trabalho de célula nas casas. Não, isso é bacana, célula é bacana. Funcionou. E tem funcionado em muitas igrejas do Brasil. É o que nós chamaríamos de culto no lar. Culto no lar. Você vai lá, faz um trabalho de oração, de meditação na palavra. Funcionou. O grande problema é que, quando chegou no Brasil, tentaram sistematizar uma questão espiritual. Exatamente. Ou seja, se colocar na caixinha de sapato. Exato. Tentaram fazer isso. Quando nós olhamos na Bíblia, nem tudo que é místico, meu amigo, é espiritual. Nem tudo que é místico é espiritual, tome cuidado. E nem tudo na Bíblia que você ler, por exemplo, da operação de Deus, pode ser sistematizado como uma produção em série, uma operação em série. Quando nós vemos lá na Bíblia, segundo Reis, que o machado flutua, quantas outras vezes o machado flutuou? Uma vez. Você não viu isso em série. Exatamente. Tá? Quantas outras vezes que o lenço de Paulo curou enfermo? Uma vez. Quantas vezes a sombra de Pedro é relatado que aconteceu aqueles milagres? Então você não vê isso toda hora, como programado pela igreja. Como se a igreja programasse a operação de Deus hoje. Olha, nós vamos fazer um evento aqui e vai acontecer isso daí. Esse é o grande perigo. Eu disse esses dias na minha página na internet postei um texto falando a respeito da operação justamente do Espírito Santo na vida da comunidade e no indivíduo. João 3,8 diz que o vento sopra onde ele quer. Exato. Então o pregador, o ministro, seja lá quem for, ele não tem a prerrogativa de manipulação do Espírito. Ele não dá ordens ao Espírito. O Espírito Santo não é uma varinha de condão na mão do ministro e ele diz abracadabra e o milagre acontece. Exato. Abra de sésamo e a porta se abre. Ao contrário disso, ele está subordinado ao Espírito de Deus, não é? Exatamente. O Espírito, aí o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. E no G12 não é assim. No G12 você tem que estar aqui, você tem que vir aqui, porque aqui você vai ter um encontro face a face com Deus. Ou seja, o véu do templo se rasgou em todos os lugares, se rasgou no G12 de menos nos outros lugares. Então o véu do templo se rasgou aqui no G12. Eu ouvi, por exemplo, o absurdo de cristãos com mais de 20 anos dentro da igreja. Uma irmã, por exemplo, mas eu estou morrendo aqui dentro da igreja, e eu fui num desses encontros e eu renasci com Deus. Caí lá no chão, entrei em transe, eu fui arrebatado até o céu. Psicologia, não é? Ou seja, e eu disse para ela: você está morrendo aqui, mas você nunca veio no culto de oração, você nunca veio numa escola bíblica, não participa de nada, é claro que está morrendo. Evidentemente que nem em casa ora. Aí vai para o encontro desse, e muito desses encontros carregados de uma lavagem cerebral, psicologia, indução muito forte. Muitas pessoas entram em êxtase, preparam todo um cenário, acreditando, inclusive tem luz, tem música, tem encenação. Eu lembro que no que eu fui, eles colocavam uma uva na mão e faziam uma peregrinação à noite, subindo um monte com tocha, como se estivesse indo crucificar Jesus. Lá em cima você levava uma cartinha, punha na fogueira,
O cara fazia uma oração, você tinha que espremer a uva e ele dizia: essa uva é o corpo de Cristo, você está esmagando Jesus, isso é pelos seus pecados. E ali você chorava naquele momento. Depois você voltava, chegava em casa, passava uma semana, 2, 3, e aí aquilo ia sumindo e você ia percebendo que aquilo não surtiu efeito. Exatamente. A vida espiritual, querido, ela não é instantânea e permanente. Vida espiritual, ela é constante, né? Você tem que estar constantemente trazendo combustão ao teu espírito, né? Orai sem cessar. Exatamente. Não ora só lá no encontro com Deus. Não dá lugar só no encontro com Deus, né, pastor? Vai lá, dá lugar só lá. Na igreja não dá. Uma das questões é, nesses encontros, a questão da quebra de maldições. Outra bobagem. E regressão. Bobagem. E hipnose. Fato. Essa vida. Que não confirmado pelas igrejas G12, que não confirmam que existe isso, né? Talvez. Mas todos que têm participado dos encontros alegam isso. Inclusive, a questão de cair no poder. Nossa, isso na década de 90 foi terrível. O povo ia para cair. Ia para cair. A época do cai-cai. Ia para cair. Época do paletó. Não tinha Bíblia, o povo ia para pegar o paletó. Exato. E vão lá e concentram. Então, nesses pontos, quebra de maldições, regressão e hipnose, a ponto de, em alguns encontros, não estou generalizando, viu? Em alguns encontros, nós temos testemunhos reais de pessoas que afirmam que voltaram à época que era criança. O que está acontecendo agora? Meu pai está me batendo, libera o perdão para ele. O que agora? Agora eu sou uma criancinha. Coisas terríveis, irmãos. Feio. Não é? Então Feio. eu não, tenho certeza que se Deus rebaixou a mensagem para que o homem tivesse compreensão, ele rebaixou o nível da cruz, até aí. O nível da cruz nós aceitamos. Acabou. Passou disso aí, gente. É procedência do cão. Porque o pessoal está procurando o místico, não é, pastor? O brasileiro, você pega a história, pastor. O brasileiro surgiu da onde? Meu irmão, você que está me assistindo, qual que é a origem do nosso povo? É um sincretismo de índio que é panteísta. Tudo é Deus, a pedra é Deus, o rio é Deus, a vaca é Deus, o sol é Deus. Você pega os europeus, que são os portugueses, completamente romanistas, cristãos, né? Da ramificação romana, apostólica romana. E você pega os africanos, que são de religiões afro. O sincretismo, aqui em Banda, Umbanda, aqui no Brasil, depois vem a Igreja Católica, protestantismo. Olha a jogada de mestre dos caras. Pega aí o brasileiro que tem fé, gosta de dinheiro, e dá um amuleto para eles. Esse negócio de rosa, de sal, de fogueira, é porque o povo brasileiro gosta disso. Então tá o G12 ele está pegando nessa veia. Aqui a gente não tem rosa, não tem sal, mas aqui você cai. Aqui a efusão da glória é absurda. Aqui você vê Deus face a face. Aqui é Peniel, né? E na verdade não tem ali um compromisso com a palavra, um compromisso com o próximo. O evangelho é tão simples. Exato. É tão simples. Eu fico vendo Jesus dizendo assim: olha, vocês estão com fome e estão preocupados com isso? Então dá uma olhada no passarinho ali. Você não precisa cair no poder. Sabe, o Espírito Santo não faz ninguém babar, não quebra cadeira, né? Ninguém fica possesso de Deus. Estou possuído de Deus. Porque a possessão e um não domínio do corpo é dado a demônios. Deus não tira a consciência. Deus não tira a consciência e não faz isso com ninguém. E uma outra coisa importante citada aqui pelo pastor, que é preocupante sim, porque primeiro, não há conotação de evangelização nenhuma, porque a convites são dados a crentes.
E meu amigo, se você aceitou Jesus e diz nunca ter tido um encontro com Deus, é lamentável a sua declaração. É lamentável, porque quem tem Jesus de verdade, meu amigo, tem a maior revelação de tudo, que é Deus. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Como pode você aceitar Jesus e precisar de regressão, de hipnose, cair no chão para experimentar Deus? Quem aceitou Jesus de verdade já experimentou o tudo de Deus, que é o seu Filho amado Jesus Cristo. Em Cristo habita corporalmente toda plenitude meu da Deus. divindade. Então é muita palhaçada, papagaiada, não é, pastor? É uma bobagem sem tamanho. Chamar de heresia é blasfemar. De heresia é uma ofensa, né? É blasfemar a heresia. É blasfemar a heresia. É fazer uma blasfêmia contra a heresia. Algo que eu gostaria de citar aqui, que eu acho que é importante, eu digo como pastor e como educador cristão, a gente é muito abordado com relação a esse assunto. Sim. Que é uma prática do G12, que é a quebra de maldição. Essa questão, o cara é crente. Vou contar um testemunho breve, rápido aqui. Uma mulher me procurou, e crente da igreja, e disse para mim: pastor, eu vim pedir oração porque eu estive numa vigília aí, num lugar aí, e a mulher disse que o diabo vai me matar. E o diabo vai me matar e vai colocar uma doença em mim, e fizeram um trabalho, uma macumba, e eu estou preocupada, já estou sem dormir, a base está raja preta. E na hora o Espírito Santo disse para mim: pergunta a ela se a vida dela está em dia. E eu comecei a fazer algumas perguntas para ela. Falei: irmã, a senhora é salva em Cristo? Ela falou: sou salva, entreguei a minha vida ao Senhor. Falei: irmã, a senhora... Eu preciso da total sinceridade da irmã para mim te ajudar. A senhora tem algum pecado escondido? A senhora está na prática da transgressão? A senhora está ofendendo a santidade dela? Ela falou: não, pastor, eu procuro viver uma vida reta diante do Senhor, eu pago o que eu compro, eu não blasfemo de ninguém, não falo mal de ninguém, eu sou uma pessoa simples, mas sou honesta. Falei: irmã, a senhora está em comunhão com Deus, com o seu próximo? Estou, pastor. E falei: irmã, olha, eu quero dizer um negócio para a senhora. Fizeram uma macumba mesmo. E ela regalou os olhões. Falei: mas é o seguinte, não vai pegar não, porque macumbaria não pega em crente, maldição não pega em crente, irmã. Feitiço, vela vermelha, galinha preta, isso não pega em crente. Então você arranca da Bíblia, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está em Cristo, aceitou Jesus e pratica as verdades do Evangelho, irmão, maior é quem está em ti. Exatamente. Então, aquilo que aconteceu lá na vida do meu pai, eu creio que a maldição pode vindo, porque eles usam muito aquele texto da terceira e quarta geração. Isso. Né? Visito a terceira e a quarta geração. Já na lei mesmo, você pega Ezequiel 28, nunca mais dirá esse provérbio outra vez. Os filhos comeram uvas verdes, e os dentes dos pais é quem botaram. Né? A alma que pecar, essa morrerá. Acabou. Eu não posso ser culpado da transgressão de um parente meu que viveu não sei há quantos mil anos atrás, principalmente depois de ter tido um encontro com Cristo, que na cruz se quebra. Que é o pensamento dos discípulos em João capítulo 9. Exatamente. Quem pecou? Ele é o pai dele. Para que ele nascesse cego. Jesus acabou com aquilo. Ninguém. Nasceu para que se manifeste nele a glória de Deus. Né? Ou seja, essa questão da maldição é mais para prender, não é? Para segurar. Você tem que vir aqui participar de não sei quantos dias de quebra, de maldição. Isso, para segurar as pessoas. Você tem que fazer um voto com Deus. Esses dias o cara me contou que deu um carro, vendeu o carro e deu 10 mil reais pro cara. Estava com AIDS. Meu Deus. O pastor falou para ele ser liberto, ele tinha que fazer um sacrifício. Jesus. Agora, o que Jesus fez na cruz? Não foi um sacrifício? Já fez um sacrifício, meu amigo. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, já quebrou todas as maldições, foram quebradas
naquela cruz, porque ele se fez maldito por nós. Acabou. Então acabou. Aceitou Jesus, não precisa fazer quebra de maldição. Esse negócio de regressão, de hipnose, são técnicas para envolver as pessoas e arrancar dinheiro. O fundo de tudo isso é tirar dinheiro. Lembrando bem que não estamos criticando aqui o trabalho de célula, sério, nas casas das famílias, né? Inclusive nossas igrejas têm muito desse trabalho. Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos tem base para isso. A igreja começou em casa. Então não é contra, nós somos contra os conceitos que estão permeando essa ideia de G12, sistema aí de pirâmides, né? Piramidal, para que a pessoa tenha hierarquias, vá crescendo, metas, e por aí vai, e igrejas e mais igrejas abrindo, sem estrutura nenhuma. Você pega muito desses pastores aí que estão abrindo igrejas, saindo desses movimentos, não tiveram nunca subordinação ao outro pastor. Nunca. Não saíram debaixo de bênção, nunca passou por uma convenção. Quem me escolheu é Cristo, e eu estou abrindo meu ministério. E muitos desses que estão abrindo, atrás de crente. A missão G12 de muitas dessas igrejas é atrás dos crentes hoje, para um novo encontro com Deus, um místico, não é, pastor? E você é um negócio tão demoníaco, tão satânico, que as pessoas, no distúrbio e no afã avassalador de fazer um grupo para si e não para o reino, para si. Eu sou Senhor de 12, eu sou Jesus de 12, né? Nessa visão demoníaca de ter 12 pessoas ali cuidando, que vai se tornar, eles acabam no supermercado, encontra com uma ovelha. Você que é pastor, você sabe o trabalho que você tem para você ganhar uma alma, para você ensinar, para você discipular à luz do Evangelho, aquela troca, aquele relacionamento. É um trabalho, e aí essa pessoa encontra com alguém dentro do supermercado, no açougue, no shopping, no estacionamento de algum lugar, e alguém diz: fulano, você tem que ir num movimento aí que é manto. É manto, é bom. É terra. É bom. Você vai ver a glória de Deus. E aí o cara fica pensando, às vezes está com a espiritualidade um pouco baixa, aquela crise que todos nós passamos, é normal, não existe super-herói, não existe vice-deus. Há dias que você quer ganhar o mundo, mas há dias que você está ali precisando de um renovo, de uma busca. E aí você fala: eu acho que eu vou lá para conhecer. E aí, meu irmão, lá eles fazem... Vai, não volta mais. Vai, aí acaba com a tua vida, porque você sai do Evangelho e vai se mergulhar num poço de heresia absurdo. A verdade é que cristãos baseados na palavra, enraizados, não conseguem ser arrastados por esse tipo de gente. Eu tenho percebido que são cristãos frustrados já nas igrejas, que eles levam, tem esse suposto novo encontro com Deus, porque o camarada ou a mulher falar que depois de 20 anos estava morto espiritual, nunca tinha encontrado com Deus, é brincadeira, né? Então, mas temos aqui, pastor, duas participações. Primeiro do pastor Rodolfo Rossi. Um abraço, pastor, nosso amigo. Ele deixou aqui uma posição dele sobre isso. Vamos lá. Existem alguns princípios que são coerentes, porém, eu não apoio, porque eles acham que somente o modelo deles é o correto. Se não for o G12, esse não é correto, ou seja, só a visão G12 é que funciona. E fora algumas coisas que não dá para engolir. Tudo isso, se ocorre, pastor Daniel, um dos motivos é que o pastor de hoje quer projetar sua visão na vida de todos os seus liderados, sendo que Jesus nos ensinou a reconhecermos o projeto de Deus na vida dos liderados, usando todo o seu peso para que os mesmos possam crescer, pois cada um tem o mistério, o chamado conforme o Espírito Santo liberou, e não conforme a visão do seu líder, tá? Visão aqui, respeito à visão do pastor Rodolfo Rossi, que também discorda de muitos posicionamentos que acontecem dentro do G12, né? Ou seja, Deus só está ali
Só tem manifestação de Deus ali. A nossa forma é a nossa forma que traz o Deus certo, como se Deus habitasse em parede ou tivesse sido patenteado pelo G12. A palavra da mulher samaritana, a palavra de Jesus, a mulher samaritana, é excelente para isso. Que a mulher disse: os nossos pais disseram que o lugar da adoração, que o lugar que a Shekinah desce, que o lugar que a presença está é aqui. Agora vocês dizem que está lá em Jerusalém. Aonde que está? E aí Jesus diz a ela: olha, vai chegar uma época, na verdade já chegou, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, ou seja em Samaria, seja em Jerusalém, seja na presbiteriana, na batista, na congregacional, aonde você estiver, desde que seja em espírito e em verdade, é adoração. É adoração. É impossível colocar Deus nas nossas caixinhas de sapato. Exato. Deus não cabe lá não, meu filho. Ele é maior do que a sua organização. Muito maior, né? Ou seja, e esses crentes cegos, né, vão para esses encontros e acabam se fantasiando com isso. E nós temos visto muito desses crentes frustrados, abandonados aí depois, porque esse pessoal não tem compromisso nenhum com a verdade. Se tivesse, não enganaria o povo desse jeito. Lembrando que não estamos criticando o que Paul Yang-Chu, o David Yang-Chu fez na Coreia, nem o que aconteceu na Colômbia e nem outros movimentos aqui no Brasil. Estamos criticando essa questão. Exatamente. Que nós estamos citando aqui, não é? Os conceitos e as práticas do G12. Agora surgiu o MDA, que também é uma visão em célula. Inclusive, pastor, a sua esposa está assistindo o programa e ela manda um abraço e está falando o seguinte: G12 pode ser comparado com o MDA? Pois então, já que o senhor citou. Então, a questão do MDA é bem diferente. Ela vem justamente rompendo o vínculo com o G12. Ela vem só trabalhar a célula. Trabalhar a célula, que é uma visão plausível, apesar de existir, na minha opinião particular, alguns excessos que canaliza, de certa forma, as pessoas, a estrutura organizacional e não ao evangelho. Então acaba que prendendo muito as pessoas naquela organização, naquela denominação, naquela metodologia de trabalho. Exato. Né? A pessoa fica vinculada àquilo e às vezes ela se fecha até para outras formas de atuação, de organizações. Uma pessoa que tem contato com o MDA, ela se assusta de repente se ela entrar num culto que não tem essa visão, esse método litúrgico de atuação, ela pode se assustar. Agora, com relação aos sincretismos, às heresias, aos métodos heréticos do G12, o MDA vem rompendo com isso. É uma visão bacana, trabalha a célula, trabalha o crescimento sim, mas não está com ênfase em formar 12, está com ênfase em discipular. Exato. Discipular e consolidar. É aquela suposta ganha, discipula, consolida e envia. Essa é a visão deles. Que é o trabalho que Paul Yang-Chu fez. E deu muito certo. E na Colômbia também deu certo. Quando chegou no Brasil, entrou o sincretismo, entrou o misticismo, entrou também muita gente safado querendo ganhar dinheiro do povo e acaba ensinando falsas doutrinas. E o povo brasileiro, porque aqui no Brasil, pastor, aqui dá certo tudo. Não, aqui dá certo macumbaria, aqui dá certo testemunho de Jeová, adventismo, aqui dá certo tudo no Brasil. Você vende avião caindo aqui. Aqui avião caindo, aqui a pessoa consegue vender. Tudo que é religião vem de fora, caiu aqui dentro. Ela é adaptada aqui. Adaptada aqui dá certo. Porque o povo brasileiro
gosta do místico, né? Gosta da inovação, do diferente. Eles têm essa mania de transferir a responsabilidade apenas a Deus. E aí você vai ver nos evangelhos Jesus dizendo assim: olha, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, clama a mim, eu responder-te-ei. Então você percebe que Deus traz um feedback, mas precisa ter uma rendição, uma abertura, precisa ter uma entrega, precisa ter uma constante busca. Orar sem cessar, oração é o oxigênio da vida espiritual. Você parar de orar, você morre. Exato. Espiritualmente. Você não vai ver a Bíblia dizendo assim: olha, leia a Bíblia sem cessar, participe do G12 sem cessar, faça um discipulado sem cessar. Mas a Bíblia vai dizer: não pare de orar. Porque o dia que você parar de orar, você para de respirar espiritualmente, ou seja, é o seu contato, seu relacionamento com Deus. Então, a gente percebe que as pessoas têm esse viés de ter que tocar em algo. Tem que ver o místico, quer ver o... Por que você acha a jogada do templo de Salomão? Não, meu irmão, o Silvio Santos, quando recebeu a carta do Edir Macedo, ele falou: rapaz, ninguém teve essa ideia antes. Ninguém teve essa ideia. Ele foi o primeiro. O cara é inteligentíssimo. Ele foi o primeiro. Porque você tem que pagar R$45 para ir lá ver. E o povo paga porque o povo não quer Deus. O povo quer ver. Quer ver. O povo quer ver o místico, quer ver. Né? É verdade. Então, hoje, esse sincretismo do judaísmo mesmo, eu não tenho nada contra. Eu estudei muito a cultura judaica, estudo até hoje. Eu creio que para você fazer Israel, né? para você fazer uma hermenêutica, uma exegese bíblica, até mesmo do Novo Testamento, sem um conhecimento da cultura do primeiro século, você se perde, você não tem uma qualidade na sua interpretação. Agora, você judaizar a fé cristã, aí, meu irmão, eu vou falar para você fazer um dever de casa. Senta lá, abre a Bíblia em Gálatas e leia. Pelo amor de Deus, o cara é crente há 50 anos e não leu Gálatas ainda. Não leu Gálatas. Então vai lá ler Gálatas, meu filho, tá? Leia Gálatas, pelo amor de Deus. Você não precisa pôr a Arca da Aliança dentro da igreja. Não, a gente crê em ato simbólico, tudo bem, no simbolismo. Você quer lavar o pé? Lava o pé. Agora, atribuir uma manifestação, uma eminência espiritual daquilo, aí pelo amor é absurdo. De Deus, absurdo. E, infelizmente, então o movimento G12, ele vai ter o seu ápice nos anos 80, 1983 pelo colombiano. Nasce, né? Vai chegar no Brasil. Década de 90. Aí estoura. A grande estratégia, a célula. Mas depois começaram a fazer os chamados, denominados encontros. Os encontros, as imersões, né? O Peniel. Os chamados encontros, Peniel, para que as pessoas tivessem ali um encontro com Deus. Regressão, hipnose, quebra de maldições e o cair no espírito. Cai. Né? Gente, tem tanta gente caindo no espírito, mas o povo não converte. É mais gente caindo no espírito. Ele cai lá dentro e chega em casa e quebra a mulher no meio. Né? Ou seja, você vê muitas pessoas participando desses encontros, daquele show, e você vê pela rua, você vê o comportamento, não muda, não traz mudança de vida nenhuma. Não. E as pessoas acham realmente que estão cheias de Deus. Essa fase, olha, eu disse ao pastor Aniel, antes de vir para cá, que eu sou um pentecostal mais clássico. E eu disse a ele que eu estou com vergonha de dizer em alguns lugares que sou pentecostal. Então, dependendo do lugar que eu estou, eu digo, eu creio nos dons. Eu creio aí no batismo, eu creio nas línguas estranhas, porque cá para nós, esse pentecostalismo contemporâneo, que tem que ver poder em tudo, que tem que rodar todo dia. Eu conheço uma irmã que, se ela não entregar uma profecia, ela não sossega, ela se coça, ela não vai embora sem entregar uma profecia. O pentecostalismo também, nesse mesmo erro, várias vezes que os irmãos se juntam para orar, e enquanto alguém não entregar o manto, aí fica, irmão, entrega o manto aí. Não, alguém está escondendo alguma coisa aí.
Tem que entregar. Aí obriga o irmãozinho a entregar na carne. Na carne. Tem gente que liga e fala, olha, pastor, ore por mim aí, se Deus te falar, pode entregar. Meu Deus. Tipo, já quer uma revelação. Ela não quer a oração, ela quer que você revela. Tem gente que fala assim, pastor, me revela. O que, irmã? Minha irmã, te revelar? Que é isso? Que é isso? Isso é um absurdo. Você vai na igreja, enrola pipa, telefone. Irmão, os pregadores hoje sobem no púlpito, pega. Olha o anjo. Não tem Bíblia, não tem conteúdo, é só grito, é só barulho, é lata vazia, biscoito polvilho. Faz um barulhão, mas não enche ninguém da palavra. Aí o povo vai embora. Vai para a vida, vai para o cotidiano, tem conta para pagar, tem conflito existencial dentro de casa e não tem preparação nenhuma para resolver isso. Exato. Porque a única coisa que esse povo conhece de evangelho é barulho, gritaria vazia, emocionalismo barato, papagaiada. E desculpa o desabafo, meu irmão, mas tá na hora da gente amadurecer aí, porque não vai dar não. Exatamente. Não dá mais não, meu irmão. Não dá não, tá? Então, movimento G12. Nosso posicionamento aqui na bancada do Café Teológico, por exemplo, o pastor da Colômbia, Deus pode até ter lhe dado a visão lá na Colômbia para ele. Lá funcionou para o Paul Yang-Shu. Depois pegaram as visões do céu para o Brasil e misturaram outras coisas. Ou seja, necessariamente o que Deus deu para um irmão não pode ser a mesma coisa para mim. Essa questão de sistematizar a operação de Deus, de querer e outra coisa fazer isso, né? Que o senhor citou, que eu acho assim, que veio aqui agora uma luz, é querer canonizar estratégia. Canonizar estratégia. Deu certo aqui, vai dar certo em todo lugar. Não. Também. E como se fosse santo, né? É como se tudo fosse Deus. Tudo assim, fosse Deus. Deus te deu uma estratégia, você teve uma iluminação, não é, pastor? Exato. Uma iluminação. O Espírito Santo. O Espírito Santo te iluminou e falou assim, meu filho, olha, faz isso. Isso é uma estratégia para você ganhar almas. Aí você pega aquilo e canoniza. Aquilo vira bíblico, aquilo vira doutrina bíblica, é como se você inserisse nos evangelhos essa visão. Deus deu, é a questão de Ellen White e outros. Exato, e outros. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de movimento. Eu acho lamentável você ter que participar de 3 dias de um encontro para ver a glória de Deus. Meu amigo, sim. Se você aceitar Jesus e não ver Deus e não sentir Deus, alguma coisa está errada na sua vida, porque não vão ser 3 dias de encontro que vai fazer isso. Aquele que crê em Jesus de todo o seu coração, meu amigo, ele tem toda a plenitude de Deus na vida dessa pessoa. Amém? Então eu acho que tem que tomar cuidado. Esse movimento G12 está voltando com muita força. Está levando muitos crentes que acham que estão experimentando o novo de Deus. Aí ele vai lá, ele vem atrás do outro crente e diz, vamos lá que o poder, o manto está lá. O novo de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Acabou. Fechou. Não tem mais nada novo. Acabou. O que passar disso é demônio. É capeta, meu irmão. É diabo, é Satanás. Tá? Jesus Cristo é o verbo encarnado, é a personificação do amor. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Exato. O que passar disso é invencionice humana, é emocionalismo barato, é conversa para boi dormir. Exato. É conversa fiada. Você não precisa experimentar o novo de Deus. Você quer experimentar o novo de Deus? Experimente Jesus. Experimente Jesus. Entrega a tua vida para Ele, obedeça o que Ele diz no Evangelho. O cara esses dias me mandou uma mensagem no Facebook, me dá uma palavra. E eu disse para ele, você tem uma Bíblia perto aí? E ele disse, eu tenho. Eu falei, pega lá. Pega e vai ler lá, né? Aí ele pegou e falou, e agora? Eu falei, agora você começa aí, Mateus, Marcos, Lucas, vai até Apocalipse. Vai sair muita palavra. Nossa, Deus vai falar com você, irmão, tremendamente aí. Ou seja, meu amigo, pelo amor de Deus, que Deus possa ter esclarecido, te ajudado em alguma coisa. E também, se tiver crítica,
Vocês podem sentar borracha em nós aqui no site, porque o Café Teológico é para isso mesmo, mas nós estamos aqui com boas intenções, tá? Um forte abraço a todos. Pastor Jonatas, mande um abraço aí, a sua despedida. Deus abençoe a todos. A minha esposa, um abraço, um beijo para você, os pastores que participaram aí, que Deus possa abençoar o pastor Niel, o Café Teológico. Nosso intuito aqui não é criticar pessoa, muito menos placa denominacional. A nossa intenção aqui é elucidar, né, trazer a verdade, confrontar a mentira com a verdade. Exato. Desde que nós estamos fundamentados no Evangelho, nós estamos aqui não falando de pessoas e nem de placa. A gente está falando de comportamento. Então eu não posso falar da pessoa e não posso falar da placa, mas eu posso falar do comportamento. Segundo a reta justiça, eu posso passar pelo crivo, como parte do corpo de Cristo, eu posso sim instruir as pessoas. Eu disse esses dias no Facebook que o desespero de todo líder corrupto é um grupo que pensa. Quando a igreja começar a aprender o Evangelho, vai falir esses líderes corruptos, porque eles conhecem a verdade. Eles estão afundados na mentira e estão querendo arrastar vocês. Exato. Então nosso papel aqui é trazer essas verdades para vocês. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Que Deus abençoe a todos amados. Forte abraço. Paz do Senhor, até a próxima. Paz e graça.